Hoje, besteira, hein? Besteira que vocês curtem. Vamos aprender aqui alguns xingamentos, algumas formas que podem aparecer em brigas em japonês. Vamos ver estruturas, palavras, frases comuns. Então fica aqui até o final que você não vai aprender a sair xingando alguém por aí, mas você vai aprender pelo menos a entender, né? Se não estão te zoando, eu não estou ensinando para você sair falando por aí, mas faz parte do idioma também, então é legal a gente analisar. Deixa eu ver como tá o som. Xingando alguém por muito bonito, muito lindo, tudo tranquilo. E eu até ia comentar aqui no início também. Eu tenho poucas experiências, né, em brigas em japonês. Eu nunca xinguei alguém em japonês, mas já falaram pra mim uma vez em vídeo de Omegle tentando me zoar. Mas daí eu tinha entendido e eu continuei só conversando de boa com a pessoa, né? Uma vez o cara chegou xingando assim. Você é um merda! Chegou falando umas coisas assim. E eu só segui a conversa de boa, né? Ele foi surpreendido porque eu respondi: Por que você tá falando assim, cara? E ele esperava que eu não soubesse nada de japonês. E eu tive uma experiência também com um cara que era meu amigo, né? Não considero ele amigo mais, mas eu conversava muito com ele. E uma vez por telefone, ele começou a me descascar por telefone, assim. E eu tenho a impressão que em japonês é lógico que muda um pouco o jeito de falar, mas eu acho que eles não têm tanto xingamento, tanta ofensa igual a gente tem em português, mas eu percebo que eles mudam muito a entonação, por exemplo, eles mudam muito, como eu posso dizer, eles falam de um jeito bem irônico, sabe? Acho que eles tentam ferir a pessoa, mas não com ofensa, com palavras normais, mas tentando falar algo que deixe o outro para baixo, tente deixar o outro triste. Eu tenho mais essa experiência mesmo, né? Que foi uma briga assim de verdade, mas eu nem respondi também. Eu lembro que eu fiquei travada na hora, sem reação, assim, e esse meu amigo na época, ele por telefone falando em japonês comigo, descascando ali, falando um monte de coisa. É que esse cara é meio doido também, né? Hoje em dia eu percebo que ele era um japonês meio doido. Mas hoje vamos ver termos, palavras, frases, estruturas. Quem mais tá por aí? Mandem um salve, só pra eu saber. E eu separei exemplos reais aqui também, né? Vários trechos de filmes, tem trecho de anime também. E eu deixei aqui no título. Você vai escutar isso bastante em anime, dorama, filme, mas não que não possa aparecer na vida real, né? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre Dakara. Talvez você lembre daquele Dakara de justificativa, falando o porquê de alguma coisa, como nessa frase aqui, né? Nihon ga suki desu. Dakara, Nihongo o benkyou shite imasu. Nihon ga suki. Quando eu falo que alguma coisa ga suki, é que eu gosto de alguma coisa. Então, eu gosto do Japão. Tem o des no final afirmando. Nihon ga suki desu. Gosto do Japão. Dakara, por isso, Nihongo o benkyou shite imasu. Benkyou shite imasu significa estou estudando, está estudando. E indico com a partícula o que está estudando, que é Nihongo, idioma japonês. Então, o dakara, muitas vezes ele é usado nesse sentido aqui, explicando alguma coisa. É por isso que blá blá blá. Então, blá blá blá. Pode ter esses sentidos. Mas, como nós estamos falando aqui sobre briga, quando os japoneses estão nervosos, muitas vezes eles usam o dakara no começo da frase e ele expressa essa raiva. É como se fosse um. Eu já falei, acabei de te falar. Muitas vezes tem essa nuance. Peguei aqui duas frases para a gente iniciar a análise. Por exemplo, Dakara, chigau te itten daro. Dakara, chigau te itten daro. Então, aqui ele não vai ter essa ideia de justificativa. É nessa ideia de raiva. Eu já falei, mano. Eu já falei, baralho. Muitas vezes tem essa nuance. Dá pra adaptar assim a tradução. Chigau, chigau não é isso.
chigao quando algo está errado ou quando não é aquilo. E esse te e ten, ponto interessante aqui também, né? A forma que usam os verbos. Uma briga vai ser algo informal. Então muda um pouquinho o jeito de falar, o jeito que usam os verbos. Esse iten, ele é um iteir. Iteir. Para quem já estudou, forma teir pode mostrar algo que está acontecendo, algo que estão fazendo. Aqui o verbo é ir, que é falar. Então, iteir, estou falando, está falando. Só que no informal, é comum esse teir virar ten. Por isso, em momentos de fúria, pode acontecer isso. Iteir vira iten. E o te indica o que está sendo falado. Então, eu estou falando que chigao, que não é isso. E o daro é como uma confirmação. Eu tô, não tô? É, não é? Tô falando que tá errado, mano. Dakara chigao te itten daro. Beleza? Esse é o dakara da fúria. A gente vai ver aqui exemplos reais, exemplos ali em trechos de vídeos mesmo. Já mostro para vocês, mas vamos aqui analisar outra frase. Dakara saisho kara sou itta jan. Dakara saisho kara sou itta jan. Mais uma vez no início ali expressando essa fúria. Saisho pode ser o início, o começo. Então, saisho kara, desde o começo, desde o início, sou itta. Esse ita e ita é o passado, mais uma vez, do verbo ir. Ir, que é falar. Então, ita e ita, falei, falou. Sou ita, eu disse isso, eu falei isso. Saisho kara, desde o começo. E esse jan é uma variação informal de janai. Janai, que pode ser um não é. É até parecido o uso aqui do daro, jan. É no sentido de confirmação, né? Eu falei, não falei? Mano, eu tô falando isso desde o começo. Eu tô falando isso aí faz tempo. Dakara saisho kara sou itta jan. Ok? Dakara, da fúria. Primeiro exemplo, trouxe aqui um trecho em vídeo para a gente entender um pouco melhor. Mais uma vez, até parecido com o que a gente tinha lido. Essa é a dica. Vou tocar mais uma vez, ver se você consegue entender. Vou repetir devagar. Dakara chigau te. Dakara chigau te. Então aqui não estou também justificando algo. É por isso que. Não, é nessa ideia de raiva, para expressar ali que. Já falei, mano. Chigao, não é isso. E o te tá indicando o que foi falado. Então, já falei que não é isso. Mano, já falei que não é isso. Que saco. Dakara chigao te. Dakara chigao te. Mano, já falei, meu. Aqui eles até estão falando meio na brincadeira, mas tem isso de. Essa nuance de já falei, muitas vezes. Outro exemplo. Aqui, ó. Omae dakara. Omae é um jeito mais forte, um pouco, de falar você. Até pode usar com amigos, como parece ser a situação aqui. Estão todos dando risada. Então ele chamou um amigo de Omae. Então, Omae dakara, como tem esse lance da raiva, eu adaptaria pra. Mano, já falei pra você. Mano, acabei de falar. Omae dakara. E outra coisa interessante também desse dakara é esse uso aqui. Quero ver se vocês já tinham visto isso. Takara? Takara? Dakara com um tom interrogativo. Dakara? Dakara?
o que que você imagina que é esse Dakara? É, é tipo um... Sabe quando a gente fala em português? Tá, e aí? Ah, e o que que tem? E eu com isso? Daria pra fazer essas adaptações, né? Alguém falou ali alguma coisa, deu toda uma explicação, sei lá, deu um sermão, não sei qual era o contexto, e o tiozinho respondeu: Sacará? Dakara, tipo, tá, e aí? E eu com isso? E o que que eu tenho a ver com isso? Pode ser usado também nesse sentido, o Dakara, beleza? E daí? Exatamente, o Lucas mandou ali. E daí? E aí, o que que tem? Beleza? Vamos ouvir de novo? Sacará? E daí tem outra palavra que você pode usar no lugar do Dakara e é muito comum também na linguagem falada, expressando essa mesma nuance, que é o que vai acontecer nessa cena aqui. じゃーんこのゲームはラブタッチっていうので、 Repararam no que ela falou ali no final? Ele tá explicando, tá contando todo empolgado e ela falou de. Dá pra usar também esse de no final na mesma nuance. Tipo, e aí? E eu com isso? E o que que tem? Daria pra fazer essas adaptações. じゃーんこのゲームはラブタッチっていうので、 Kono game wa Love Touchっていうの。Kono game, game de game, jogo. Kono game, este jogo wa, o que que tem em relação a este jogo? Este jogo é Love Touch teiu. Para falar o nome de alguma coisa, para falar que se chama determinada coisa, eu posso usar esse teiu. Blá 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 teiu. Se chama, blá blá blá. Se fala, blá blá blá. Então, Love Touch é o nome do jogo. Love Touch, Love Touch teiu. Esse jogo se chama Love Touch. E tem um no que pode aparecer depois dos verbos quando eles estão explicando, contando algo. E ele está explicando, todo empolgado. Esse jogo aqui se chama Love Touch. De? E aí? E eu com isso? Vamos revisar rapidinho essa primeira parte, então. Dakara tem a versão normal, que talvez você já conhecia. Não sei se você já conhecia, mas tem essa versão mais comum, justificando alguma coisa. Nihon ga suki desu. Eu gosto do Japão. Dakara Nihongo o benkyou shite imasu. Por isso, por conta disso, estou estudando japonês. Mas como estamos falando sobre briga, fúria, raiva, estamos comentando sobre Dakara, usado principalmente no início da frase. Dakara chigau te itten daro. Mano, já falei, tô falando que não é isso, barai. Dakara saisho kara sou itta jan. Eu falei já desde o começo, eu tava falando já desde o começo isso, mano. 2 exemplos. だから違うって Dakara chigau te. Já falei que não é isso, meu. お前だから、 Omae dakara, mano, já falei pra você. Vimos o tiozinho irônico. だから、 Dakara. だから、 E daí? E eu com isso. E vimos agora o de, que tem essa mesma nuance, no caso aqui da frase do tiozinho, né? E aí? E eu com isso? じゃーんこのゲームはラブタッチっていうので、 De. Só de. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.